Jornal, vamos chamar um colega nosso que sempre traz informações importantes, relevantes e também curiosas. Quem é ele, Kate? Nosso querido colega Sérgio Everton. Seja bem-vindo, Sérgio. Oi, bom dia, Caterina, bom dia, Daniel, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da nossa rede Alesp. Olha, eu concordo com a doutora mesmo, viu? Eu conversei com um advogado, amigo meu, ontem, ele estava falando exatamente disso, viu, Daniel e Caterina? A facilidade, né? Porque essa situação das audiências, isso já acontece há muito tempo, né? Antes dessa pandemia, né? Através de vídeo, como ela explicou. E você não tem ideia, o advogado me falou, Sérgio, você não tem ideia como isso desafoga, né? Mais ainda os processos, tanto do decorrer do processo, quanto das pessoas também. Ele falou para mim, você não tem ideia como o fórum, por exemplo, aqui em São Paulo, é lotado, né? Cheio. Agora não, né? Com essa situação que a gente está passando. Claro, ninguém queria essa pandemia, óbvio, né? Mas o que a doutora falou está certo, isso vai continuar, principalmente nesse ramo, né? Judiciário, tudo, isso já vinha sendo feito já há muito tempo. Agora, então, não vai ter volta mesmo, né? É a coisa presencial, né? Porque isso facilita muito os judiciários. Esse amigo meu, advogado, falou, olha, a agilidade e a rapidez com que estão sendo feitos, né, os processos é impressionante. Então, facilitou muito, tem facilitado muito, né? Infelizmente, nessa pandemia. Mas eu acredito também nele, né, do que ele me falou, ele falou, olha, isso realmente, como a doutora disse, não tem volta. Isso é muito bom, né? Para as pessoas, né, que Com precisam, certeza. que entram com processo, que querem... Ah, meu amigo, não tenha dúvidas. Muitas vezes a gente percebeu que não há necessidade de se deslocar para fazer uma reunião de uma hora. Exato. Uma videoconferência atende muito bem. Exatamente, é isso aí. Eu acho que é o caminho mesmo. Aliás, né, Daniel, eu não vou dizer todas as profissões, porque é complicado, né? Mas eu acho que a maioria delas, né, vai ser dessa maneira, né? Você não precisa do presencial, você pode fazer isso de casa, como já se trabalhava, né, em muitas profissões, tanto no exterior como aqui no Brasil, já se trabalha em casa, através do home office, né? Então, dificilmente vai voltar, como ela disse, ao que era antes. Eu acho que o caminho é esse mesmo, viu? Pelo menos um lado positivo da pandemia, né, meu amigo? Que temos hoje? Pois é, né? Pois é. Eu estou aqui para falar, né? Tem essa discussão toda da volta hoje, da abertura parcial aí de comércio, tudo, né? Voltando parcialmente a nossa economia, tudo. Mas eu tenho informações aqui, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, em relação à reabertura, né, da nossa economia aqui no Brasil. Por exemplo, a capital paulista, a OMS tem 6 critérios, né, de recomendações aí para a abertura parcial da economia. Mas São Paulo, a nossa capital, parece que só atende 2 desses 6 critérios recomendados pela OMS, né, para iniciar aí um processo de relaxamento, de distanciamento social, segundo o relatório aí da própria prefeitura aqui de São Paulo, da própria prefeitura nossa aqui. De acordo com esse relatório situacional da Covid-19, no momento, impedir, claro, né, a escalada da transmissão e atingir a estabilidade com uma transmissão de baixo nível, ou pelo menos, né, Daniel e Kate, próximo aí a zero, claro que isso deve ser a prioridade, né, não tenha dúvida. Esse relatório, ele diz ainda, que é elaborado aí por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, diz que o distanciamento social como medida tem possibilitado ao poder público municipal ampliar, né, a capacidade de atenção de forma ordenada e efetiva. Agora, um outro documento, lá, né, da OMS, documento que cita no outro relatório, a Covid-19, chama Stranger Update, elaborado pela OMS, publicado, né, essa semana agora. Aliás, semana não, no mês, do dia 14, se eu não me engano, 13 ou 14 de abril, que contém parâmetros aí a serem considerados numa transição, né, e o relaxamento gradual das medidas de distanciamento. Os requisitos já cumpridos aqui pela cidade de São Paulo, isso é muito bom, viu? A gente está bem na questão do cumprimento. Mas tem cumprindo aí o que é dado pela OMS, né, esses requisitos nossos aqui,
a gente está bem. Mas tem um outro lado também que eu vou falar dos dois agora. Qual Por é? exemplo, a nossa cidade, por exemplo, os já cumpridos dentro desse processo, né, dentro desses da OMS, que é adotado pela OMS, a São Paulo já adota aí medidas de prevenção em locais de trabalho, né? Tem a capacidade de detectar e tratar novos casos. Isso é muito importante, sobretudo os casos mais graves, né, Daniel? E isso inclui aí, medidas de distanciamento social, orientações de higiene e de etiqueta respiratória e, claro, quando possível, monitoramento da temperatura, né? Isso aí foi a afirmação dos próprios técnicos, né, aqui da Secretaria de Saúde, né, e dentro desse relatório. Então, isso é muito importante. Quer dizer, São Paulo já cumpre essas determinações. Agora, os critérios que ainda não são atendidos para iniciar aí esse processo, né, eu vou citar aqui, o controle sobre a transmissão da doença, porque isso é muito importante, né, seria observado aí caso o surgimento de novos casos, né, vamos dizer assim, fosse aí esporádico, né, todos por contatos conhecidos ou de importações, ou seja, as pessoas que foram afetadas aqui, contaminadas com pessoas que estiveram fora do país, enfim. A redução do risco também, viu, de novos surtos com maior controle sobre a prevenção da doença. Controles também sobre o surgimento de casos, como eu disse agora, importados, né? E, por fim, a conscientização da população, viu, Daniel e Kate? Isso é muito importante, né? A população se conscientizar. E a gente está nessa situação ainda, né? A curva ainda ela não foi desviada, não abaixou essa curva ainda, pelo contrário, tem crescido, né? Então, a população tem que ter consciência disso, né? No novo cenário, a população deve estar, como eu estou dizendo, consciente de que todo caso, seja ele grave ou não, deve resultar no isolamento aí do paciente. Então, essa parte é a parte ainda contrária, né, a esses 6 tópicos aí emitidos pela OMS. Só que tem uma coisa, viu, Daniel? A Secretaria de Saúde diz que essas regras da Organização Mundial da Saúde, elas são recomendações, né? Não são determinações. Então, aí fica meio complicado, né? A gente está discutindo isso, diz que são orientações. Na realidade, a OMS, para a Secretaria de Saúde aqui, né, de São Paulo, não é determinação. Então, fica meio, né, dúbio essa coisa, fica meio complicada, né, de você falar assim, a Organização Mundial determinou. Não. Segundo o Ministério da Saúde nosso aqui, ela orientou. Isso é uma orientação. Agora tem que seguir, né? Não vou dizer assim, olha, segue quem quer, quem não quer. Mas tem que seguir essa orientação. Uma outra coisa aqui, Daniel, um estudo genético aí da nossa universidade aqui de São Paulo, pretende mapear grupos de risco dessa Covid-19. Olha só, um projeto coordenado pela universidade investiga as razões genéticas que levam alguns pacientes, né, dessa Covid-19 a desenvolverem um quadro leve ou grave dessa doença, possuindo comorbidades ou não, e visa também mapear os grupos de risco. Os especialistas, eles acreditam que o sequenciamento, né, vai possibilitar o desenvolvimento aí de medicamentos eficazes e também de novas terapias. O estudo de sequenciamento do genoma dos pacientes da Covid-19 com quadros leves, como eu disse agora, ou graves da doença, poderá então levar às novas descobertas sobre a relação do vírus com a genética humana, além também de possibilitar os tratamentos, né? Comparando o genoma dessas pessoas, a ideia é identificar quais genes estão aí associados a uma resposta melhor. Passando moto aqui, desculpa, está passando uma moto aqui. Nossa, ainda tá. Olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? O trânsito aumentou, viu, Daniel? Cara, aqui na minha rua, que eu moro perto da Paulista aqui, Sim. Você percebe que aumentou bastante o trânsito, viu? Mas continuando. Claro. Conclua, por gentileza. Então, vou concluir. Comparando os genomas dessas pessoas, a ideia é identificar que genes aí estão associados a uma resposta melhor ou pior da doença. Isso pode aí abrir diferentes caminhos da pesquisa, também do diagnóstico e de terapias, né? Tem uma coisa aqui, a pesquisa ela vai possibilitar verificar quais grupos genéticos são mais suscetíveis à doença e criar um marcador mais pontual, né, para identificar essas pessoas com maior risco e, posteriormente, desenvolver, né, os medicamentos aí eficazes para combater a Covid-19. Aí tem uma frase que a gente já ouviu bastante aí, aí pode dizer a uma pessoa jovem que acha, né, tá aí, estou falando, não tem mais grupo de risco, né, Daniel, que pode sair tranquila
porque vai ter só uma gripezinha, é errado, hein? Que não vai ser assim, não. Porque pode ter aí uma variante genética capaz de levar a doença a um estado muito grave dela, né? Então, não adianta achar que você vai, né, que é uma gripezinha, como isso aí a gente ouviu aí, né? Gripe é um vírus, a gripe é um vírus, né? Só que a gripe que a gente pega normalmente não mata, e o coronavírus mata, né, Daniel? Então fica meio complicado isso aí, né? Eu tenho uma outra coisa aqui sobre as vendas, né, de automóveis agora online, né? Porque hoje tudo, Sim. né, tá online, não tem o que fazer, né? Então eu tenho uma informação aqui da pandemia que trouxe aí muita preocupação, né, com o risco da contaminação. Vem tirando aí o sono de milhares de brasileiros que estão em situação crítica, né? Seja pela redução do salário, né? Ou porque perderam o emprego, né? Não tem renda. A verdade também é que a quarentena era mesmo dolorosa, viu, Daniel? Está ajudando aí esse mercado aí, né? De automóveis. Uma situação que fica clara também nesse segmento automotivo, né, que praticamente interrompeu a produção de veículos. Eu já falei sobre isso, inclusive, eu fiz boletim sobre essa redução, né, na fabricação de veículos, quase zerou as vendas de automóveis aqui no país. Olha que absurdo, né? Por causa dessa pandemia. Foi o pior abril, desde Exatamente. 1957, o Sérgio. Houve uma queda de mais de 99%, histórico. Nossa, absurdo, né? Então, mas não é que essa crise aí está trazendo, viu, Daniel, uma luz aí no fim do túnel para esse setor, né, de automóveis, né? Isso aí traduz, por exemplo, na implantação dos processos que vinham sendo desenvolvidos e implantados, né? Que agora foram colocados em prática com muita rapidez. Então, hoje você pega um telefone, né, Daniel? Dá uma ligada, né? Tem a agência, né? Inclusive faz o serviço de levar o carro, trazer, vamos dizer assim, no meu caso, trazer o carro até aqui para eu avaliar tudo. Isso é muito importante. Então, mas mesmo assim, está complicado, né, você vender carro, tanto para venda como a pessoa sair, né, presencialmente e ir numa loja para ver o carro, avaliar, né, e decidir se ele vai comprar ou não. Mas esse trabalho está funcionando bem, segundo eu tive informações, né? O serviço online, a pessoa, a loja se dispõe a levar o automóvel até o cliente para que ele avalie, porque antes da pandemia você ia lá testar o carro, né, Daniel? Ah, eu quero comprar, o Daniel, vou comprar um Jaguar, né? Deve ser os carros aí que o Daniel tem, provavelmente, uma Mercedes, uma BMW, né, Daniel? Miniatura, com certeza. Avaliar. Eu gosto muito de miniaturas. Mas é verdade. A miniatura, tá bom, me engana, viu? Aí você tem que ir lá na loja, né, Daniel? Você não vai comprar no escuro, né? Você não vai falar, eu quero o carro, entendeu? Sem ver, sem testar, sem andar no carro, né? E isso, as agências estão prestando esse serviço, né? De levar o automóvel até o cliente para que ele avalie, claro, tudo com proteção, né? Que o carro é higienizado antes, todo higienizado, a pessoa também que vai levar o carro higienizada e o cliente que vai, né, fazer o test drive, né, vamos dizer assim, higienizado, tudo dentro das normas aí do nosso Ministério da Saúde, né? Isso é muito importante. Então, mesmo caindo as vendas, né, a fabricação mais de automóveis, mas a fabricação, né, como você disse, né, caiu bastante também. Eles estão conseguindo resolver essa situação online, né, vendendo carros através, né, do home office, tá conversando com as pessoas vão cara, eu quero tal carro, e eles trazem para você ver. É isso que eu tenho hoje. Legal, Sérgio. Sérgio Everton, tá sempre trazendo informações importantes, relevantes, um bate-papo importante aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por sua participação, Sérgio. Um grande abraço, boa semana, boas entrevistas para você.